Obrigado. Queridos, hoje a gente vai dar continuidade, né? Chegando aí num capítulo que ele é bem relevante, porque ele é o último capítulo do livro de Atos. A gente vai ver o último versículo onde Pedro aparece. E depois Pedro sai de cena. Então a gente vai ter como se fosse um parêntese dentro de tudo que nós estamos estudando. O que nós estamos estudando? Relembrando aqui. Nós estamos estudando ali a expansão do evangelho para os gentios, ali a partir da vida de Cornélio, através de Pedro. Depois a gente viu isso continuar acontecendo, Pedro indo lá em Jerusalém, trazendo os relatos. Depois a gente viu no módulo 2 do capítulo 11, a gente viu a igreja em Antioquia. Lembram disso? Estamos aqui na mesma página aqui? Está todo mundo junto? Então trabalhamos a igreja em Antioquia. E agora tem um parêntese que vai falar a respeito da última história, a última aparição de Pedro. Lembra que nós falamos que esse livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, os dois apóstolos que são protagonistas é o Pedro até o versículo 12 e a partir do capítulo 12, desculpa, e a partir do capítulo 13 entra o ministério missionário de Paulo. Primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem, as prisões dele, é o que nós vamos acompanhar. Então hoje a gente vai ver a última aparição do nosso apóstolo Pedro. Amém, queridos? Queria que a gente orasse, queria pedir para o pastor Tiago nos conduzir em oração. Tiago, por favor, para trazer um ambiente de paz, de tranquilidade, de aquietação. Hoje foi um feriado, né? Estou vendo ali os irmãos reunidos. Eu não sei onde é que é, eu não estou reconhecendo onde é que é aquela casa ali. No Elisandro. Ah, é no Elisandro. Ah, tá. Glória a Deus, os irmãos estão juntos lá. Também ali na República, ali está a Aline, o Bruno, a Marli. Que bom estar com vocês aí, irmãos. Brasília está lá também. Que bom. Fica à vontade, Tiago, por gentileza. Clama a Deus aí, coloca esse momento aqui, essa mais ou menos uma hora que nós vamos estar aqui na presença do Senhor. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Vai te colocando aí numa posição, inclinando o teu coração para esse lugar e clamando mesmo. É uma noite de clamor, Pai. A gente quer clamar aqui com o nosso coração grato. Nosso coração grato a Ti, porque a gente reconhece, Senhor. Reconhece o Teu cuidado, a gente reconhece que Tu tens derramado, Pai, o consolo sobre a vida da igreja, como nós falamos hoje de manhã no devocional. Há um consolo derramado pelo Teu Espírito, Pai. E esse é o motivo que a gente te adora, esse é o motivo que a gente, em gratidão, a gente reconhece, Pai, reconhece a tua poderosa mão sobre nós, Pai. Muito obrigado, Senhor. Vai aquietando o nosso coração, Pai, vai aquietando, Pai, o nosso homem interior, para que a gente não venha perder nada, nada daquilo que tu quer comunicar para nós, para que a gente também venha relembrar, Pai, tudo aquilo que já foi falado, que a gente venha fazer uma linha do tempo, Pai, de tudo aquilo que nós já vimos aqui, nesses atos do Espírito aqui, Senhor, em nome de Jesus, atos do Teu Espírito, Pai. É isso que a gente quer nessa noite, Pai. Nós somos participantes desses atos, Senhor. A Tua igreja, Pai, levantada como essa igreja sem ruga, sem mácula, Senhor. Essa igreja que tá clamando, Senhor, clamando para saber o que Teu Espírito está fazendo e cooperar com Ele. Faz parte, faz parte. Nós somos essa igreja agora, Senhor. Nós somos essa igreja que está espalhada não só aqui em Caxias, mas está espalhada por muitas outras cidades, Senhor. Pelo mundo todo a tua igreja está espalhada, Pai. E partiu daqui, Senhor. Partiu daqui, a gente crê nisso, a gente crê que essa expansão ainda vai acontecer, Pai, para outros lugares, Senhor, que a gente não sabe ainda, mas que tu bem sabe, Pai.
gera uma responsabilidade no nosso coração, Pai, que não venha a ser apenas uma noite de teoria, não venha a ser apenas uma noite de letramento, Senhor, mas que venha a ser uma noite onde o Teu Espírito vai ministrar os nossos corações, para que a gente possa sair daqui como esses homens, como essas mulheres de Deus, essas famílias aqui, Pai, Pai, prontos para aquilo que Tu tens de obra, das Tuas obras que de antemão já foram preparadas. A gente quer descobrir, Senhor. A gente quer descobrir, a gente quer se lançar nesse trabalho, Pai, se lançar nesse trabalho árduo, nesse trabalho onde tem perseguição, onde tem angústia. Nos ajuda, Senhor, a perseverar nesse ambiente, Pai. Perseverar nesse ambiente, Pai, onde a gente muitas vezes não entende o que está acontecendo hoje, mas perseverando lá na frente, a gente vai compreender os feitos do Teu Espírito sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Te derrama nessa noite, Pai. Te derrama a partir da vida do pastor ali, a partir da vida da casa dele, a partir da vida da Cris, da família pastoral, família missionária. Te derrama com graça, com sabedoria. Usa o teu filho nessa noite, Pai, que a gente possa estar muito atento, Senhor. Muito atento, porque tu tens revelado os teus mistérios, e quando tu revela os teus mistérios, revela também o trabalho. Quando revela trabalho, revela também perseguição, revela também oposição, e a gente quer estar pronto para estar desfrutando cabalmente daquilo que tu tens para a vida da igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Como é bom, irmãos. A gente dá amém pela oração da igreja, oração dos irmãos. Eu amo dar amém pela oração dos meus irmãos, que eu ando com eles. Eu sei, eu conheço o coração dos meus irmãos, pelo menos um pouco, né? Então eu amo. Sou muito grato por poder dizer amém, amém, amém. Queridos, vamos fazer o seguinte, então. Vamos nos organizar aqui para fazer a leitura desse capítulo 12, porque hoje nós vamos entrar e finalizar esse capítulo 12. Então eu vou pedir para vocês me ajudarem na leitura. Nós vamos dividir esse capítulo em 5, já que são 25 versículos. Então, primeiro, do 1 ao 5, eu quero pedir para o João ler. João Miguel, tá bom, João? Do 1 ao 5. Do 6 ao 10, eu quero pedir para Inajara ler para mim. Do 11 ao 15, eu quero pedir para Aline do Rafa. Vão prestando atenção aí, do 11 ao 15, a Aline do Rafa. Do 16 ao 20, a Aline Saraiva. Do 16 ao 20, a Aline Saraiva. E finalizamos do 21 ao 25, a Cris. Amém? Então, recapitulando. Primeiro começa o João, até o 5. Depois, na sequência, a Ina até o 10. A Aline do Rafa até o 15. A Aline Saraiva até o 20. E finaliza a Cris até o 25, até o final. Amém? Fica à vontade, João. Boa noite, pastor. Vou começar aqui, então. Atos, capítulo 12, versículo 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela.
ele tocou ao lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está na porta. Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro diminuiu, continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para o outro lado. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados, quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judeia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. Conseguiram uma audiência. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso para eles. O povo o ovacionava, gritando: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu a glória a Deus. Foi comido por vermes e morreu. Enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos novos convertidos. Quando Barnabé e Saulo terminaram sua missão em Jerusalém, voltaram levando consigo João Marcos. Muito bem, muito obrigado. Graças a Deus. Queridos, então vamos começar aqui entendendo esse tempo, esse início, né? Aqui começa, né, dar continuidade a uma grande perseguição. E era uma perseguição que, além de ser uma perseguição religiosa, também era uma perseguição política. E a gente vai ver por quê. Tu vê que nesse momento aqui, onde alguns cristãos eram presos e maltratados, o Tiago, irmão de João, foi morto à espada. Então esse foi martirizado à espada. Esse foi um homem que foi morto naquele momento ali. E ele era, o Tiago, irmão de João, ele é o primeiro apóstolo a ser martirizado. Primeiro apóstolo a ser martirizado foi
o Tiago. Quem é o outro homem que anteriormente tinha sido martirizado, mas não era apóstolo? Tiago, me responde, Tiago. Tiago de Uruguaiana. O Estevão. Estevão, muito bem, Tiago. Então, Estevão, que era um diácono levantado, tinha sido o primeiro a ser martirizado, isso está no final do capítulo 7 e no capítulo 8. E agora a gente tem a morte do apóstolo Tiago, um homem importante, um homem que caminhava junto com os irmãos em Jerusalém. E quando Herodes faz isso, ele percebe que isso agrada os judeus. Então é importante a gente entender quem é o Herodes. Quem é esse Herodes? Então, Herodes era um governador. A gente viu 4 Herodes ao longo da história. Mas nós vamos trabalhar a partir de Herodes o Grande. Quem é Herodes o Grande? Aí é muito importante tu anotar isso, para depois tu revisitar as tuas anotações e tu poder entender esse movimento do Império Romano, um movimento político, que acabava abrangendo ali o mundo judeu, que tinha uma importância muito grande, e por consequência disso, a igreja cristã apostólica que começava a ser plantada na terra nesse momento. Então, nós temos o primeiro Herodes. Então, Herodes era um governador. Tinha o imperador, que era o imperador da Itália, o imperador romano, que era imperador nesse momento aqui mundial, de quase todas as províncias do mundo. Ele era o imperador, e haviam governadores. E Herodes era um governador, um cargo de governança numa determinada região, na região da Palestina. Então, Herodes o Grande é aquele governador que mandou matar as crianças quando nasceu Jesus. Lembram disso? Que os reis, aqueles pastores, tiveram aquela visão, aquela estrela, e foram até Herodes e falaram para ele daquela visão, e ele trouxe um decreto para matar todos os judeus que nasciam naquele momento ali, para poder ver se matava Jesus. Por isso que Jesus ele teve que fugir para não ser morto com seus pais. Então esse é Herodes o Grande. Aí depois a gente vê Herodes Antipas. O Herodes Antipas foi quem sucedeu, é o filho de Herodes o Grande. Esse Herodes Antipas é aquele que mandou matar João Batista, decapitou João Batista, que Jesus chamou de raposa. Esse é o Herodes Antipas. Depois quem assume é o sobrinho dele, o Herodes Agripa I. É esse o personagem que está diante desse capítulo 12 aqui. Agora, é importante a gente saber também quais eram os imperadores, para a gente entender a intenção política que havia nessa perseguição. Por isso que o mundo político, nós precisamos conhecer o mundo político, porque ele vai fazer parte daquilo que nós cristãos vamos sofrer, vamos viver, vamos participar como igreja. O imperador, no tempo de Jesus, escreve isso aí, era Tibério César, que foi o imperador do ano 14 até o ano 37, depois de Cristo, primeiro século. Então esse era o Tibério César. Quando sai o Tibério César, entra o Calígula. Esse Calígula, ele entra como imperador, e ele acaba sendo ali o governante desde a saída do Tibério César, que foi em 37, então ele fica de 37 até 41. Então de 14 a 37 e agora de 37 a 41. Quando ele é assassinado.
quem faz campanha, quem apoia a entrada política do Calígula é o Herodes Agripa. Então ele é um apoiador, ele é um governador apoiador desse presidente da República, digamos assim, na nossa realidade, né? Para nós entender melhor. Então ele apoia o Calígula. E ele acaba ganhando uma tetrarquia. Então ele tinha ali duas jurisdições para ele, que era a Galileia e a Pérea. Quando ele morre, porque esse Calígula, por conta do apoio do Herodes, o Herodes ganha essa tetrarquia. Então acaba sendo somado a Galileia e a Pérea, por isso que é tetrarquia, acaba somando mais agora a Judeia e Samaria. Então, ele abrange agora o governo de toda aquela região da Palestina. Pérea, Galileia, Samaria e Judeia. Então, por isso que ele é chamado o rei ali, Herodes, porque ele acaba ganhando politicamente toda aquela estrutura. E agora, depois que o Calígula é assassinado, entra Cláudio. O imperador é Cláudio, que nós ouvimos ali a respeito daquele tempo de fome no tempo do imperador Cláudio. Lembram disso? Que foi profetizado pelo Ágapo. Então, sendo agora Herodes, primeiro, esse governador de toda essa região, tendo esse monopólio de autoridade, ele precisa de apoio. E ele precisa de apoio para aqueles que ele governa. Naquela região, era uma região preponderantemente de judeus. E os judeus eram quem perseguiam os cristãos. Os judeus eram ferrenhos na perseguição dos cristãos. Tanto é que, quando houve esse martírio, essa morte à espada do apóstolo Tiago e os maus tratos, as violências com outros cristãos, ele percebeu que isso agradava os judeus e ele politicamente tinha interesse de agradá-los. Ele não tinha nada contra os cristãos, mas ele tinha interesse de apoio político desse povo que é preponderante, que é protagonista, que tem um poder, uma voz política nessa sociedade, dessa região que são os judeus. Amém, queridos? Então eu queria abrir um parênteses aqui, só para a gente entender um pouquinho as coisas que Deus vai fazendo. Eu fui ver um filme ontem, nós fomos ver, alguns irmãos foram juntos aqui, nós fomos ver um filme que eu aconselho que vocês vão ver esse filme. É um filme que vai falar é um romance ali, né, que vai falar da Segunda Guerra Mundial, que é no século passado, mas muito próximo de nós aqui em 1945, que é uma guerra mundial onde se levanta uma perseguição contra os judeus. Então, olha como são as coisas, irmãos. Olha como é que é esse ódio, como é que é. Então, esse ódio que os judeus tinham em relação aos cristãos, a ponto de matar, a ponto de machucar, de judiar crianças, mulheres, sem dó nem piedade. Nós temos aí o exemplo do apóstolo Paulo, que quando era um judeu ortodoxo, ele perseguia, ele matava. Havia crueldade, maldade nos olhos, no coração desses homens. E nós vimos agora, na Segunda Guerra Mundial, uma mortandade, um morticínio total, porque se levantou, a partir da Alemanha, se levantou os nazistas em perseguição ao povo judeu, matando o povo judeu em toda a Europa. Esse filme, o nome desse filme é Pássaro Branco. Pássaro Branco. Fala de uma história da Segunda Guerra, um filme bonito, um filme com muita graça, muita revelação,
como que uma menina judia ela é guardada dos nazistas, né? Como que funciona. Ali a gente consegue ver como é que era o movimento nazista ali, né? Aquele movimento a partir de Hitler na Alemanha, mas que acaba convencendo muita gente no mundo todo, e há nazistas em todo o mundo perseguindo judeus em todas aquelas regiões ali da Europa. No caso desse filme, está mais centralizado na França. A gente consegue ver como que os judeus são perseguidos naquele momento. É como se a coisa virasse, né, ao longo do tempo. Aqueles judeus que perseguiam, agora eles passam a ser perseguidos. São mais de 6 milhões de judeus que são massacrados pelas ruas das cidades, em campos de concentração, judiados, maltratados. Então é, assim, no mínimo, interessante a gente pensar a respeito dessas coisas. Então deu para entender esse jogo político do governador, do imperador. Deu para compreender bem aqui? Estamos juntos até aqui? Amém. Graças a Deus. Então, a gente vê agora que essa perseguição agora chega até Pedro. E na festa dos pães asmos, que antecede a festa da Páscoa, Pedro é preso. Então, Pedro é preso e a gente leu aqui que ele é colocado debaixo de uma altíssima segurança. Ele é colocado debaixo... Imagina, por que um apóstolo, por que um homem religioso, por que um homem que não é um assassino, que não é um homem perigoso, que não é um homem que tem um histórico de violência, uma prisão, por que tem ali toda essa escolta? Diz que eram 4 escoltas de 4 soldados cada, 16 soldados, guardando as portas para que ele não fugisse. Por que a gente entende que isso aconteceu? Porque o Herodes, com a sua cúpula governamental, já tinham aqui uma experiência, porque Pedro já tinha saído da cadeia. Lembram? Nos capítulos anteriores ali, no capítulo 5, capítulo 3, Pedro sendo livre do Sinédrio, preso no Sinédrio, mas agora, quem sabe, Herodes pensou, bom, mas no Sinédrio lá eles são muito bonzinhos, são tudo religioso, e agora aqui ele não vai fugir de jeito nenhum. Ele tinha já o conhecimento do que tinha acontecido com Jesus, quando foram lá pegar Jesus e não acharam o corpo dele. E a sugestão é que os discípulos tinham roubado o corpo dele. Então, ele colocou como quem diz assim, ó, aqui agora, na minha gestão, no meu governo, esses cristãos, eles não vão fugir. E aí ele bota essa grande escolta desse homem. E aí acontece algo tremendo. Primeiro aqui, o que acontece é que Pedro está dormindo. Imagina, irmãos, Pedro está nas vésperas de um julgamento que ele vai provavelmente morrer. Porque o pessoal queria esperar ali para passar a festa da Páscoa, para não haver muito alvoroço. Porque eram umas festas que ficavam muita gente. Então eles queriam que passasse isso para julgar ele e matar ele. E aí agora ele está ali dormindo. Ele está em paz ali, irmãos. E aqui a gente pode pensar também, eu queria pensar com vocês, por que o apóstolo Tiago é entregue a espada para morrer e o apóstolo Pedro é liberto por um anjo da prisão, da morte. Essas coisas que não têm lógica, irmãos. Nós não podemos pegar essa coerência. Era porque o Pedro era mais cristão do que o Tiago? Não. É porque as coisas de Deus são assim. Alguns são salvos da morte e outros são salvos na morte. Eles testemunham. E nós vimos isso lá na vida de Estevão. Estevão morreu martirizado. Quem é que também foi contemporâneo de pregação de Estevão, pregando em Samaria, e que
viveu ali só um avivamento através da pregação dele. A Aline do Rafa. Não lembra? Não lembro, pastor. Quem é que lembra? Quem é que era contemporâneo do Estevão? Um diácono levantado? Felipe, pastor. Filipe. Qual é a região que ele pregou, que ele gerou avivamento, Lara? Samaria. Meu Deus, ela tá demais, hein? Acho que ela tá colando ali, deve ter alguém assoprando para ela, só pode. Glória a Deus. O Felipe deu tudo certo para ele, era um avivamento a vida dele. Ele falava, havia conversão, o eunuco se batizou. Por quê? Porque ele era mais cristão do que o Estevão. Por isso que às vezes a gente tem que entender que está passando por luta, que está passando por perseguição, que pode chegar até a morte, mas isso depende do Senhor. Por isso que Pedro dormia, porque o que o Senhor quisesse que fosse feito, ia ser feito. A vida dele era do Senhor. Então ele estava ali dormindo. E aí vem um anjo de noite, toca do lado dele, desperta ele e diz, vamos, sai daqui, te levanta depressa, e cai as algemas das mãos dele. E ele começa a partir ali com aquele anjo, e ele vai avançando e saindo, vivendo uma libertação, vivendo o segundo êxodo. Sabe que a Páscoa, né? A Páscoa, a primeira Páscoa, quando é que foi a primeira Páscoa, Ederson? Ou Lucinei, ou o pessoal que está reunido aí. Qual foi a primeira Páscoa? Aonde foi? Por que foi? Não lembramos. Primeira Páscoa, como é que foi a primeira Páscoa? É a primeira história da Páscoa. Inajara. Foi em Jerusalém, pastor? Primeira história da Páscoa. Vou ver essa galera que tá aí, ó, com a Lara aí. Vai lá, Lara. Oi, eu tô representando eles, tá, pastor? Foi na última praga, lá na época do que o povo ia sair do Egito. Egito, muito bem. Ali foi a primeira Páscoa que dizia da libertação do povo que estava escravizado no Egito e que foi liberto do faraó e viveu a primeira Páscoa. Então Pedro vive aqui um segundo êxodo, uma segunda saída do cativeiro. E ele sai, quando vê, ele se encontra lá fora e vai pelas ruelas e agora ele está livre. E aí aonde que ele vai? Ele vai lá procurar os irmãos dele. Aleluia! Amém, irmãos? Vai lá procurar um lugar de oração. Vai lá procurar um lugar que estava orando incessantemente. Irmãos, a igreja tem que orar incessantemente, sem parar, ininterruptamente. Nós estamos vivendo na nossa comunidade aqui, na Brasa aqui de Caxias, um tempo de oração, um tempo de clamor, um tempo de oração que não vai cessar mais. Havia uma igreja orando incessantemente. E ele vai em direção àquela igreja. Ele vai para ali onde fala a casa de Maria. Esse lugar, é importante também vocês registrarem isso. Esse lugar foi o lugar onde foi realizada a Santa Ceia. A última ceia de Jesus. O cenáculo. E muito provavelmente também tenha sido o lugar onde foi o derramamento do Espírito Santo. E ali era como se fosse uma base, era como se fosse um lugar, uma igreja ali, onde o pessoal se reunia ali para confabular, para orar, para adorar, para fazer estratégias. Ali era o lugar que a primeira igreja se reunia, a igreja de Jerusalém.
Então ele vai para aquele lugar, casa de Maria. Que é a mãe do João Marcos, João que é chamado Marcos. Então ele chega ali, aí quando ele chega ali, e aqui é curioso, né? Porque daí ele bate na porta e quando a menina vem ali, a Rode, vem ali, abre a porta e vê ele, ela fica extasiada, ela não manda ele entrar, porque aquilo era tão extraordinário que ela volta como quem está chocada com aquilo que ela viu e vai lá e fala para as pessoas. E as pessoas, num primeiro momento, dizem, não é um anjo. Olha o nível da nossa incredulidade, irmãos. A gente está orando, a gente está clamando, a gente está pedindo as coisas, a gente não sabe direito o que está acontecendo. Olha o que aconteceu também com o próprio Pedro. Pedro disse que quando ele saiu, ele não sabia o que tinha acontecido, se era uma visão, o que era. Depois que ele foi se dando conta do que tinha acontecido. Irmãos, quando a igreja está vivendo um avivamento, quando a igreja está envolvida na pregação, está absorvida naquilo que o Senhor está revelando, ela não se dá conta do que está acontecendo. Depois que ela olha para trás e ela percebe, olha o que foi feito. Se alguém dissesse para ele, olha, isso é um avivamento, Pedro, que está acontecendo, então ele dizer, não é, o que tem a perseguição, e nós precisamos orar, e precisamos nos cuidar. E eles estavam vivendo o avivamento. Então a igreja precisa se envolver com as coisas de Deus profundamente, porque pode ser que ela esteja vivendo um avivamento, mas por conta de toda a perseguição, toda a angústia, tudo que compreende o cenário para que haja um avivamento, ele é um cenário ilógico. E às vezes a gente não se dá conta do que está acontecendo. E não precisa se dar mesmo, porque se é de Deus, isso vai ficar marcado na eternidade. Amém? Então ele estava dormindo, ele é tocado, ele vai, ele volta, e agora ele está lá diante daqueles irmãos, e aí quando ele vê, diz para ele, é um anjo, porque tinha isso é importante também a gente saber, porque tinha uma lenda, um tabu, uma visão, que cada pessoa tinha um anjo da guarda que era parecido com ele. Então aí vem a figura do anjo da guarda, né? Diz que tinha um anjo ali que era parecido com ele. Então não era o Pedro, era o anjo da guarda do Pedro. Mas não era o anjo da guarda, mas sim o anjo tinha livrado o Pedro de toda a guarda, a guarnição que estava prendendo ele. Era ele mesmo, glória a Deus. E aí quando ele entra, quando ele chega diante daquela perplexidade, né, que os irmãos ficam ali perplexos com aquela visão, porque às vezes a gente está orando, clamando, e tu nem tem ideia do que Deus pode fazer, irmãos. Nós oramos, nós clamamos em todo tempo, e nós nos sujeitamos ao que Deus quer fazer, mas Deus faz coisas incríveis que às vezes a gente não tem nem ideia do que Ele está fazendo. Não para de orar, Deus está fazendo coisas incríveis na tua vida, através da tua vida, no entorno da tua vida. Não para de orar. Orar com os teus irmãos. Orar sem cessar. Em nome de Jesus. E aí ele começa a descrever como o Senhor tinha tirado ele da prisão. Ele começa a enfatizar, foi o Senhor que me tirou, foi o Senhor que me livrou, foi o Senhor que me guardou. Foi o Senhor pelo propósito da vida dele. Se Tiago foi morto, ele foi para a glória de Deus. Se eu fui liberto, é para a glória de Deus. Se o Estevão morreu, é para a glória de Deus. Se o Filipe pregou, é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Porque não é nem a comida e nem a bebida. É a glória de Deus. Então ele começa a dizer, o Senhor nos livrou. E esse versículo 17 é a última aparição de Pedro no livro de Atos. Ele perde agora o protagonismo e nós vamos ver o protagonismo agora missionário.
a partir da igreja de Antioquia que nós estudamos na aula passada. Então, até aqui, o apóstolo Pedro vem, conta e fala como que o anjo tinha tirado ele da prisão. E ali diz assim, né? No versículo 17, né? Mas ele, fazendo-lhe sinais para que se calasse, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Então é interessante esses testemunhos que Pedro tem, né, dos movimentos angelicais na vida dele, né? Ele conta aquele testemunho daqueles movimentos que teve com Cornélio, né? Ele traz esse testemunho do que está acontecendo, né? O que aconteceu com Cornélio, o que aconteceu com ele, esse movimento profético. Nós estamos vivendo um ambiente profético na vida da nossa igreja, irmãos. Vai ser testemunhos desse profético na nossa igreja. Ele traz testemunho, conta o que aconteceu. E aí ele diz, conta para Tiago e para os irmãos. Mas como contar para Tiago se o Tiago morreu pela espada? Pode ser que a gente pense, né? Não é o mesmo Tiago. O Tiago que morreu ao fio da espada, o apóstolo Tiago, é o Tiago, irmão de João. O Tiago que o Pedro está falando para ir contar para ele, que era também um apóstolo de protagonismo, é o Tiago, irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, que escreveu o livro, a epístola de Tiago. Amém, queridos? Então é importante saber isso também. E aí, tá um alvoroço no outro dia, uma confusão, cadê o Pedro? Onde é que está o Pedro? Herodes vai lá, o que que houve? Faz uma busca, faz uma inspeção, e pega aquele homem cruel, aquele homem tirano, pega e manda matar, manda executar aqueles guardas ali que estavam com a responsabilidade de cuidar daquele prisioneiro e deixaram ele fugir. Então esses homens foram executados nesse ambiente de morte, de morticínio. E isso, quero voltar a estimular vocês para verem esse filme, né? Ou qualquer filme, né? Tem muitos filmes que falam da Segunda Guerra, né? Filmes muito lindos, assim, para a gente ver a realidade do que aconteceu perto de nós. Perto da gente. Os nossos avós participaram disso, nossos bisavós participaram disso, perto da gente. Gerações pertinho da gente. Até hoje tem as marcas, quando nós vamos na Europa hoje, tem as marcas da guerra. Marcas terríveis da Segunda Guerra, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Depois disso aí, para nós ir para a finalização agora, a gente vai ver como se fosse agora, parece que está dando tudo certo, parece que o Herodes está ali, deu tudo certo, aquele conchavo político, aquela articulação toda política com Calígula, com Cláudio, com o tio dele ali, o Antipas, todo mundo aí, está tudo certo, ele tem domínio, ele manda matar, ele manda prender, ele tem autoridade. E agora a gente vai ver as coisas mudando aqui ao longo da história. Então a gente vê, ele aqui entra num colapso político também, ele vai para a região que é o quartel-general dele, é a Cesareia Marítima, que era o lugar do governo, o lugar do César. Lembra o Cornélio de onde que ele era? Cesareia. Então ele vai para lá, para o QG dele, e ali ele tem situações de dificuldade ali com Tiro, com Sidom. E ele vai indo e consegue o apoio de alguém, e ele traz ali, diz que ele tá, o Herodes, diz que às vezes a gente não tem ideia. Irmãos, esse casamento que a gente foi agora, o casamento da Valentina e do Bruno, as meninas foram aí comigo, e a Cris. A impressão foi um casamento muito lindo, né? Foi muito lindo, um casamento vistoso, um casamento
quando a noiva entrou, isso parecia um movimento real, porque tinha uma orquestra com trombetas. Quando entrou aquele coral, aquilo parecia, eu imaginei como é que era no tempo dos reis, que era muito maior que aquilo ali, né? Se aquilo ali já chamou a nossa atenção, eu fiquei imaginando como é que era no Império Romano, quando esses imperadores adentravam nos lugares, quando as festas, as celebrações, o nível que era. Diz que esse homem, esse Herodes aí, que era o rei Herodes, porque ele tinha essa tetrarquia, esse domínio sobre essas quatro regiões, desse estado, digamos assim, diz que as roupas que ele usava, porque ali fala, né? Olha ali como fala no 21, ali, no dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se no seu trono e fez um discurso ao povo. Diz que as roupas dele eram roupas prateadas que reluziam, que brilhavam como o próprio dia. Era uma coisa esplendorosa. O trono dele era um trono todo de ouro, um trono com um tecido caríssimo de púrpura, todo trabalhado por artesãos específicos da época. E ele senta ali naquele lugar com aquelas vestes e faz um discurso, porque era um homem eloquente, porque era um homem inteligente, porque era um homem com conhecimento, era um homem que trabalhava com uma capacidade na ciência política dos relacionamentos. Mas era um homem que tinha um coração ímpio, longe do Senhor, cruel, cheio de iniquidade. Um líder tirano. Mas quando ele falava, ele encantava o público. Seus ouvintes se encantavam a ponto de dizerem, começavam a gritar e diziam, é a voz de Deus e não de homem. Irmãos, como é perigoso a gente ouvir a voz de homens pela aparência, pela nossa carência, pela nossa imaturidade, pela nossa cobiça, pela nossa vulnerabilidade, pela nossa infantilidade e achar que é a voz de Deus e é a voz do falso profeta. Nós queremos entrar no ambiente profético, no ambiente da vida da igreja, no ambiente onde a gente vai, nesse ambiente de oração, descobrir a voz de Deus e não ser enganado com voz de homens, por mais lindo que seja o cenário envolvido aparentemente. Em nome de Jesus. Em nome, aquele cenário lá, trazendo aqui, a Andressa estava junto, né? A Andressa estava junto lá no casamento. Ela pode testemunhar o que era o esplendor daquilo. Mas não era o reino de Deus. Eu percebia que não era o reino de Deus, não era a santidade, não era o que nós vamos ter aqui, o que nós temos aqui nos nossos casamentos, nos casamentos que nós tivemos esse ano aqui. Aleluia! Era profundo o que nós vivemos aqui. Ali era muito bonito, muito bonito. Então, engana a gente. Encanta a gente, fascina os nossos olhos e deixa os nossos ouvidos com o perigo de se equivocar, achando que é a voz de Deus. E não é. Ele diz que esse homem, agora, ele não glorificou a Deus. Irmãos, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória do Senhor, a glória dele está no propósito que ele tem na tua vida, na vida da igreja. Jesus disse, Pai, glorifica o teu nome, e ele disse, eu já glorifiquei e ainda o glorificarei na vida da igreja. Essa é a glória, ele não divide com ninguém. Qualquer glória na tua vida tem que ser com o Senhor, tem que ser a partir do Senhor. Cuidado, querido, para tu não estar achando que tem alguma glória na tua vida.
porque isso pode te fazer mal e te levar até a morte. Esse homem aqui adoece, esse homem aqui morre e é comido pelos vermes. Sai de cena todo esplendor, toda beleza, todo aparente aqui sai de cena, mas diz algo incrível aqui no versículo 24, que a palavra de Deus continuava a crescer e a se espalhar. Aleluia! Palavra de Deus crescendo e se espalhando. Nós temos visto isso acontecer no nosso meio e ainda é algo a partir daquele lugar apostólico que tem sangue do Estevão, sangue do Pedro, porque depois morreu, né? Sangue do Tiago, sangue de muitos homens de Deus. Em nome de Jesus. E para terminar, lembram, né? Que houve um tempo de fome. O que ele está falando aí no versículo 25? Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos, que é o filho da Maria, proprietária do cenáculo, onde foi a Santa Ceia, última Santa Ceia do Senhor, aonde provavelmente foi o derramamento do Espírito Santo e aonde estavam orando incessantemente quando Pedro bateu na porta e no primeiro momento não foi reconhecido. A missão que eles estavam voltando era aquela missão, lembra qual era a missão deles? Eles de Antioquia, eles pegaram mantimentos porque havia um tempo de fome, em tempo de escassez dos judeus, eles vão lá, juntam ali mantimentos, juntam ali quantias e levam até lá. E distribuem para os judeus, e agora eles completam a missão de abastecer ali os irmãos de Jerusalém, e agora eles voltam e eles levam junto com eles de Jerusalém, porque aqui esse cenário é Jerusalém, de Jerusalém eles levam também João, chamado Marcos. E agora, na próxima aula, no capítulo 13, a gente vai ver a força da igreja que envia missionários, que é Antioquia, e agora aventuras lindas, onde o apóstolo Paulo vai ser o nosso personagem protagonista. Amém, queridos? Até aqui que eu queria ir, em nome de Jesus, muito bom a gente estar juntos aqui e eu queria ter um tempo de oração para a gente finalizar. Tempo de oração, tempo de clamor a Deus. Queria que vocês que estão juntos aí se reunissem 2 a 2. Ali a Marli, o Bruno e a Aline se reúnem. Quem está aqui em casa aí se reúne, se juntem aí. Para nós terminar orando como a igreja orava incessantemente, nós hoje também oramos incessantemente. Isso aí o Thiago ali com a TT, se tu tá sozinho aí não tem problema, clama aí a Deus, eu também vou clamar aqui e eu vou conduzir vocês nessa oração. Vai te voltando para o Senhor e vai clamando a Deus. Vai dizendo obrigado, Senhor, pela vida da tua igreja. Quem está sozinho, fecha os olhos e clama a Deus. Vamos ter um tempo aqui agora para poder, Senhor, nos leva naquele ambiente do cenáculo, nos leva naquele ambiente de oração incessante agora. Obrigado pelos irmãos que estão comigo. Nós oramos pela libertação de pessoas, como tu libertou Pedro. Tu pode libertar pessoas que estão em cativeiros emocionais, em cativeiros físicos, em cativeiros mentais, psicológicos, em cativeiros materiais. Pai, em nome de Jesus, haja libertação através da tua palavra. Obrigado pelos meus irmãos, Senhor, que estão comigo, que eu posso me abraçar com eles, que eu posso me lembrar deles, que eu posso profetizar sobre a vida deles. Liberta a vida dos meus irmãos, livra os meus irmãos da espada, e se não for para ser livre da espada, salva eles mesmo a partir da espada, em nome de Jesus. Que a igreja, Senhor, que é
perseguida se fixe de forma consolidada nessa terra, como testemunho, Senhor, que nós possamos falar ainda hoje, como Pedro falou, o Senhor me livrou, segundo o Senhor, foi o Senhor que enviou o anjo, foi o Senhor que me curou, pode ter sido a partir do médico, mas foi o meu Senhor. A abertura desse emprego pode ter sido algum homem, mas foi o Senhor antes desse homem. Pai, obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, Pai. Obrigado pela vida da igreja, obrigado pela tua comunidade que se reúne aqui com o nome de Brás e Caxias do Sul. Senhor, nos dá graça, nos fortalece a minha vida, a vida do Tiago como pastores neste lugar, a vida do presbitério, a vida de homens, de mulheres que têm se entregue, que têm se empenhado, como esses apóstolos, irmãos, também se empenharam, Pai, em nome de Jesus. Agradecemos por essa aventura, Senhor, podemos ir juntos nessa etapa, Senhor, nesse tempo de estudo, nessa jornada, nessa caminhada missionária dos irmãos de Pedro e agora de Paulo. Pai, que essas palavras, que esses estudos, eles possam fazer sentido prático na minha vida e na vida dos meus irmãos. Ora pelo teu irmão aí. Diz, Senhor, que a palavra que é liberada aqui no ETAP tenha sentido prático na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, que não fique só na teoria, porque a teoria é letra, e a letra mata, mas o Espírito, que é aquele que nos guia em toda a verdade e nos dá uma fé operosa, esse vivifica o nosso espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós vivemos vidas assim, irmãos. Olha ali o Dudu, ali está junto ali no ETAP, ó. Glória a Deus. Nós vivemos vidas assim, como esses irmãos viviam na época deles, com a nossa contemporaneidade, com a nossa cultura ocidental, no nosso tempo, mas o princípio é o mesmo, a fé é a mesma, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Te identifica, te relaciona com essas histórias, viu? Não deixa essas histórias serem longínquas, poéticas, elas são reais. Por isso que eu fiz questão de trazer vocês um pouco mais para perto do nosso tempo aqui, que é o tempo ali terrível, mas ao mesmo tempo maravilhoso da Segunda Guerra. A gente viu muita morte na Segunda Guerra, mas esse filme fala de livramento, fala daquilo que o Senhor traz para guardar o propósito dele na nossa vida. Em nome de Jesus. Ele deixa morrer e ele também deixa viver. Ele que exalta e ele que abate. Louvado seja o nome do Senhor sempre na vida de vocês e na vida da igreja. Um beijo. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.